Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Queremos iniciar este programa desejando a todos vocês que nos acompanham pelo portal de notícias potiguarnoticias.com.br e pelo Conexão Potiguar um excelente 2017, que seja muito melhor em todos os aspectos do que o ano que se foi. Neste bloco, nós temos o prazer de receber, neste primeiro bloco, a professora Andresa Tavares, que já está aqui conosco e vai falar algumas dicas para você, principalmente que tem crianças e que precisa tomar atitudes de proteção a essas crianças durante o período das férias. Andresa Tavares, obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, Pinto Júnior, feliz ano novo para você. Feliz ano novo, professora. Feliz ano novo para todos os telespectadores do Conexão Potiguar, não é? A gente faz uso das suas palavras para poder saudar todo mundo, desejar aquela energia positiva, né, para o ano 2017, que ele venha pleno de todas as virtudes, né, que um bom ano possa tributar para todos nós, em especial povo potiguar, povo nordestino, né? Perfeitamente. Professora, eu estou vendo aqui algumas anotações suas e a senhora fala de dicas para a qualidade de vida, baseadas em técnicas da psicologia, isso, da psicopedagogia. E da pedagogia. Aí a senhora anotou aqui exatamente 10 pontos. Vamos tentar contribuir com nossos telespectadores nesse sentido? Vamos. O primeiro ponto, a senhora colocou o estímulo ao gosto pela leitura. Exatamente. Então, Pinto Júnior, o objetivo da nossa presença aqui hoje, né, nesse quadro, que é discutir sobre educação, mais uma vez, no Conexão Potiguar, é exatamente em função de que a gente entende que estamos num período extremamente fértil, em que as crianças estão em casa, os adolescentes estão em casa, os responsáveis estão mais responsáveis do que nunca por essa turminha que passa o mês de janeiro e algum trechinho do mês de fevereiro já vem carregando essa presença mais ampliada em casa desde dezembro, na verdade, né? E aí a ideia foi trazer no nosso quadro um pouquinho da nossa colaboração como professora, como psicopedagoga, para tentar estimular, não é, para tentar inspirar, a verdade é essa, algumas proposituras para estar facilitando aí a qualidade de vida, a qualidade do lazer das crianças e dos adolescentes. Então, leitura é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto, como você realçou, é a leitura, né? A gente não pode esquecer que férias é um momento muito propício para a gente estar estimulando o gosto pela leitura. Eu não gosto de dizer hábito, porque o hábito é algum comportamento meio que condicionado, né? E a leitura, ela é esse tipo de atividade que, tem quando bem mediada... Tem um componente da alegria, né? Tem um componente do prazer. Por ele trazer prazer, então ele vai muito além do hábito, né? O gosto, realmente, pela leitura. Então, assim, uma dica número 1 para as férias da meninada, da criançada, é verdadeiramente colocar a criança em contato com livros. E aí a gente destaca a importância do livro impresso. Nesse momento. Queria falar exatamente, lhe perguntar sobre isso, porque me parece uma sobrecarga dos eletrônicos na vida das crianças. Na vida das crianças, né? No próprio currículo escolar existe também essa presença, então a gente traz para as férias a possibilidade de um pequeno afastamento dessa imersão no mundo tecnológico das crianças, né? Pinto, a infância é a fase da vida humana em que ela passa mais rapidamente, ela é a menor fase. Em psicologia, a gente chama das fases ontogênicas do ser humano e a gente fala de infância, adolescência, juventude, adultez e idade idosa. Então, são 5 fases que estão ali caminhando continuamente para o desenvolvimento humano ao longo da vida. E a infância é a que passa mais rápido? A infância vai dos 0 aos 13 anos, legalmente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente sabe que, na verdade, aí pega 2 fases, né? Infância e adolescência. Infância mesmo, a gente pode pensar até os 10 anos de vida. Então, veja que é apenas uma década. E se essas imersões, né, essas mediações... E eu jurava que era a adolescência que era mais rápida. Sim, a adolescência é bem curtinha. Realmente, considerando esse tempo cronológico dos 10 aos 13, voa, não é? Mas considerando que muitas das características do comportamento do adolescente você já vai encontrar na juventude e na vida adulta... Então, assim, o que você tem realmente de novo, aquela fase em que realmente as pessoas menos sabem lidar, porque para isso precisa estudar cientificamente para entender mais essa fase que é a criança, que é a infância. Então, assim, é uma fase que precisa de muita atenção, né? E aí a gente vem aqui no Conexão Potiguar trazer algumas dicas de como tornar esse momento em que a família fica plena na presença da infância e da criança, não é? Que são as férias.
eu costumo dizer assim que pode ser um momento de muita gravidez de desenvolvimento humano, quando as famílias têm o esclarecimento necessário para conduzir as ações, as atividades das crianças durante esse período. Perfeito. Eu queria dar uma dica, eu vou dar como pai mesmo, como profissional, é que os pais olhem embaixo do travesseiro quando as crianças forem dormir, se não está escondido o tablet ou o celular. O celular, exato. Porque muitos ficam acordados noite adentro e perdem o outro dia, fica dormindo durante o dia e não curte as férias como deve curtir. Então, o livro vale a pena de todo jeito, seja o livro para ler, seja o livro para pintar, seja o livro para cortar. Sim, seja o livro para o pai ou o responsável ler para a criança. Sim, isso é uma coisa bacana. O importante é pegar, é tatear o livro, né? É sentir o livro como um canal de comunicação interessante, importante para a humanidade e que vai provocar prazer no desenvolvimento humano infantil. O segundo ponto é estimule a interação com substâncias, o quê? Aquosas. O que são substâncias aquosas? Aí a gente deixa cada vez crianças de 0 a 6 anos de idade, ali naquele percurso da educação infantil. Substâncias aquosas são tintas, são massinhas de modelar, né? São substâncias que permitem que a criança imprima sua marca, né? Ou seja, produza arte. Produza arte, né? Realmente provoca toda uma imersão, essa sensação do tátil, né? Do líquido com o sólido e que provoque também assim, aquela sensação da misturada de cores. Isso vai fazer muito bem para o potencial criativo da criança, para o desenvolvimento psicomotor. Estimula partes diferentes do cérebro, né? Completamente. As múltiplas inteligências, como a gente falou aqui no último programa do ano passado. E também, Pinto, tudo que a gente está dizendo aqui, não é que os pais precisem comprar e chegar pronto. Eles podem, pensar coisas que seja o mais barato possível. Por exemplo, a própria massinha de modelar, se o papai, a mamãe, o responsável vai lá na internet e pega receitas caseiras, ele vai estar encontrando a base da farinha de trigo e anilina e água, um passo a passo de um receituário que pode farinha de mandioca tem também. A própria massinha de modelar e pode ter certeza que uma oficina de preparação de massinha de modelar em casa com a criança vai gerar, sim, uma experiência extraordinária que essa criança vai voltar para a escola relatando para os seus amiguinhos como uma experiência fantástica. Vamos fazer, professora Andresa, um rápido intervalo comercial. Pedir licença aos nossos amigos, telespectadores, telespectadoras. Em 1 minuto a gente volta com mais dicas aí da professora Andresa Tavares. O intervalo é pequeno. De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo a você que continua conosco. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Neste bloco nós continuamos nosso bate-papo com a professora Andresa Tavares, trazendo dicas pedagógicas para como lidar com a criançada nessa época de férias. E um dos pontos que está anotado aqui diz respeito, professora, à questão do contato com a água, com o mar ou piscina. Eu li recentemente uma matéria onde se falava sobre déficit de natureza, né? Ou seja, as crianças vivendo num espaço unicamente urbano, sem contato com a natureza, e isso causa um déficit que pode impactar, inclusive, na saúde. Queria que a senhora falasse sobre isso. Sim, na saúde, o ser humano é, antes de tudo, natureza, né? E aí pensar nesse homem completamente urbano, em uma redoma de asfalto e de edificações, é verdadeiramente mutilar a sua condição existencial. Então, fica aqui o nosso apelo para os responsáveis. Olha, não existe atividade de lazer mais democrática do que o mar, do que a praia, a areia da praia, né? Até uma redundância, a areia da praia. Mas para a gente destacar que a gente está falando aqui dessa coisa do estar descalço, né? Do sentir a natureza, do se jogar na onda do mar. Fazer os castelinhos. Fazer os castelinhos, a piscininha de areia, passar protetor solar com as devidas prevenções em função do aquecimento global, a gente sabe disso também. Não ficar o meio-dia, né? Não, e assim, permitir, se tem piscina, permitir que essa criança pule, se desenvolva as aprendizagens do nado. É muito importante estar percebendo se a criança sabe nadar ou não. Eu costumo dizer, Pinto Júnior, que no estado do Rio Grande do Norte é um estado que ele tem muitos balneários, seja lagoa, piscina, praia, cachoeira. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essa qualidade do nado do nosso filho, né, da criança que está na nossa guarda. Será que essa criança realmente, em uma situação de estar em contato em um ambiente que não pise no chão, sabe sair daquela situação? Então, estimular o nado, né? E agora é a hora da família junto, não esperar pela escola. Claro, a hora de aprender a andar é também a hora de aprender a nadar, para quem mora no Rio Grande do Norte, né, professora? Sim, sem dúvida. Eu sou guardiã dessa premissa, né? De que tem que saber nadar, sim. E como é que a criança aprende a nadar? Acima de tudo, tem contato com a água, né? Então... Praticando.
Praticando, esse é o melhor jeito. Vamos ao... a televisão passa rápido, viu, professora? Vamos ao próximo. Estimule visita aos museus. Museus. Então, um outro espaço muito democrático para a gente estar provocando desenvolvimento na infância são os parques ecológicos, os museus. Né? Então, assim, Cidade da Criança, Parque das Dunas. Que não paga, né? Ou paga R$1. Paga alguma coisa simbólica e muitas vezes não paga. Por exemplo, tem o Museu do Minério, que fica ali no IFRN. Lá não paga, né? Não paga, é completamente gratuito. As crianças no IFRN do centro, né? Ao lado do Midway. Do Midway. No do Midway, o tradicional ali, né? O lado do Midway. Então, as crianças vão durante as férias está aberto? Está aberto, fica aqui o convite. De que horas a que horas? Para que as crianças, durante todo o dia, né, os 2 turnos, então que as crianças com seus responsáveis vão ao Museu do Minério, vão ao Museu Câmara Cascudo, vão lá na cidade, lá o prédio ali ao lado da Assembleia Legislativa, Pinto, me ajude, a Pinacoteca, sim, Pinacoteca, né, da nossa cidade, um lugar belíssimo. E ali vai ter a casa do Câmara Cascudo, enfim, todo aquele ambiente. Eu acho que outro ponto que eu coloquei foi viajar, né? Viagem com a criança. Então, assim, não significa dizer vá para a França com a criança, vá conhecer a Disney com a criança. Não. Viajar com a criança. Vá ver o Baobá aqui de Nízia Floresta. Vá ver o Baobá. Vá ao espaço, né? O Cajueiro, o reduto dos seus familiares, o Cajueiro de Pirangi. Pegue um trem e vá à Zona Norte. Ceará Mirim. Vá a Parnamirim de trem, já vai ser uma experiência que vai gerar um sentimento de viagem. Isso eu vou fazer, gostei da ideia. Claro, e por aí, como eu falei, o interesse e é barato, em provocar, né, essas fontes de inspiração de lazer, dicas de férias, não é gerar despesas econômicas nas casas, mas é despertar que tem muita coisa simples. A senhora colocou aqui outra coisa aqui, desculpe eu correr, mas é a questão do tempo. Estimula a experiência de produção de alimentos, cozinhar também, juntar a família para fazer um almoço junto. Todo mundo junto, e assim, Pinto, uma premissa que é básica na psicopedagogia, criança puxa criança. Então, assim, eu tenho meu filho, durante as férias, obviamente, eu vou receber primos dos meus filhos, amiguinhos de rua, amiguinhos de escola. E aí, quando tiver o máximo possível junto, promover essa atividade da mãe, do responsável, da babá, da pessoa que está em casa, em estar fazendo atividade de produção de alimento com todo mundo junto, de autoria coletiva, viu? Porque não é um fazendo e o outro vendo, mas é todo mundo tateando. O exercício de compartilhar aí também deve ser importante. Né? E também aproveitando esse momento para estar trabalhando a questão dos legumes, dos vegetais, porque quando a criança vê o outro amiguinho sentindo prazer naquela degustação, ela emplaca nela. E quando eu era criança, isso aí já faz muitas décadas, falava assim, fazer cozinhado, né? Era juntar, cada um levar alguma comida e fazer o que a gente chamava de cozinhado, que é essa experiência. Isso. Essa experiência, que tal uma pizza construída, não é assim, produzida por muitas crianças, todo mundo se sentindo assim, um chefe gourmet daquela experiência fantástica de um trabalho coletivo. Contato, né, com os animais, porque é importante. Contato com os animais. A questão do esvaziamento, né, do sentimento de natureza, a mesma situação do mar. Então, aquele amiguinho que tem um gatinho, que tem um cachorrinho, que tem um passarinho, que cria plantas, né? Então, promover a visita à casa desse amiguinho, se eu não sou criador de um animal, se eu sou criador, aglutinar outras crianças, criar o dia, como tem a noite do pijama hoje, né, que é uma moda entre as crianças, todo mundo dormir junto, então aquele sentimento coletivo de humano com humano, criar também um sentimento dessa coletividade do homem com outros animais, né? Com outras formas de natureza. E aí fica a nossa dica. Tomando os devidos cuidados. Para esse amor, não é, com os animais, com essa dimensão da inteligência ambiental, naturalística, que no período de férias a gente também pode estar estimulando muito. A questão do teatro e do cinema. Indo mesmo, visitar o museu, o aquário lá na Zona Norte. Exatamente. Tem lá tartarugas. Aquele tubarão. Toda criança. Não, e tem animais em recuperação, né? Animais que foram feridos e estão lá para serem tratados, recuperados e devolvidos à natureza, né? Sim. Tem mais alguma dica? Tem mais uma. A última, professora. Estimula o desporto, brincadeiras populares. O IFRN tem um livro sobre isso, o IFRN. Sim, tem um museu sobre o brinquedo popular, o campus do IFRN Cidade Alta. Lá tem um museu, né? Também é gratuito o acesso. Leve as crianças lá, vão ver aqueles carros feitos de lata, não é? Vão ver pula-corda, peão, enfim, vão ver assim centenas e centenas de brinquedos populares que são produzidos com o que há de mais elementar que tem em nossas casas e produzindo assim verdadeiros insights e surtos criativos na nossa criançada potiguar. Esse é o desejo do nosso quadro Educação,
para o programa Conexão Notícia nesse mês de janeiro de férias de 2017. Perfeitamente. Professora Andresa Tavares, muito obrigado por estar conosco. E assim como eu disse no início, digo agora ao me despedir de você, feliz 2017. Obrigada. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. Não saia daí, temos mais um bloco. Voltaremos em 1 minuto.